As tendências contemporâneas na prosa da literatura brasileira continuam seguindo os passos do modernismo, principalmente daquela geração lá de 1922 que era bastante radical. Por isso mesmo, algumas mudanças muito profundas podem ser percebidas nos textos em prosas que são produzidos na atualidade. Um traço marcante é a fragmentação e o uso de formas reduzidas de texto. Essa fragmentação consiste em contar uma história por meio de vários fragmentos que a princípio podem parecer não ter ligação nenhuma um com o outro, mas que quando estão totalmente unidos dentro de um contexto literário, eles acabam então compondo todos os elementos de uma narrativa. As formas reduzidas são utilizadas porque o mundo atual exige rapidez, exige velocidade, exige pressa. Por isso, as pessoas, ao invés de ler longos romances, preferem ler contos, crônicas, mini-contos, microcontos, mini-crônicas e vários outros gêneros pequenininhos. Uma coisa interessante que tem se desenvolvido na literatura contemporânea em prosa é a autoficção. É uma mistura de ficção com biografia, são traços biográficos do autor que são colocados dentro de uma história que, na verdade, é fictícia. Isso é muito comum. Também é comum, claro, por conta dessa autoficção, as narrativas acontecerem sempre em primeira pessoa. Já houve um tempo em que os narradores prevalentemente eram em terceira pessoa, mas na contemporaneidade prevalecem os narradores em primeira pessoa. Mas atenção, não é porque eles são em primeira pessoa que eles são narradores confiáveis, tá? Esses narradores podem algumas vezes confundir o leitor para obter um resultado literário diferente. Além disso, é muito comum termos personagens que não têm nenhum tipo de conflito dentro da trama. Então, são personagens mais rasos que vão desenvolvendo a sua história de acordo com as influências externas. Cada vez mais é comum o uso de temas globais, mas esses temas globais estão muito ligados às questões de engajamento social, com causas humanitárias, causas de direitos humanos que acontecem não só aqui no Brasil, mas também em outros lugares. Além disso, esse universal, ele vem sob o ponto de vista regional. São temas com a cara local, mas que têm uma compreensão em todos os lugares do mundo, o que significa ser universal. Agora, tudo isso está sendo mais comum de ser apresentado dentro de ambientes urbanos, ou seja, a prosa contemporânea é muito mais ligada no ambiente das cidades. Entre os autores, nós podemos destacar, ainda lá no século XX, figuras como Carlos Heitor Coni, Luiz Fernando Veríssimo, Rubem Braga, Rubem Fonseca, Milton Ratum e Fernando Sabino. Um grande marco da literatura contemporânea foi a voz das periferias ganhar espaço na literatura. E isso começou com Carolina Maria de Jesus e o livro Quarto de Despejo, que narrava ali as desventuras, as situações complicadas que aquela mulher, catadora de papel, semi-analfabeta, passava em sua vida. Esses registros foram feitos por ela em cadernos que ela catava no lixo. E essas escritas abriram as portas para vários outros escritores vindos também das periferias do Brasil. Dentre os autores contemporâneos do século XX, a gente pode destacar o Giovanni Martins, a Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, Daniel Munduruku, representante dos povos indígenas, Julián Fuchs, que é filho de argentinos, mas nascido aqui no Brasil, e Rafael Montes, que dá espaço aí para uma literatura até então pouco desenvolvida no Brasil, os mistérios policiais e de terror.